Paz do Senhor, queridos irmãos, estamos aqui mais um dia para cultuarmos ao Senhor, mesmo que distantes em nossos lares, mas o Senhor ele deve ser adorado, deve ser reverenciado sempre, em qualquer lugar que nós estejamos. Bem, hoje nosso culto vai ser um pouquinho diferente, mas tenha em mente que o Senhor quer falar ao seu coração nesse dia de hoje. Bem, por isso, aquiete sua alma, ouça o prelúdio e prepare-se para ouvir a voz de Deus e louvar o seu nome. Bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação apropriada, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. A qual dá o seu fruto na estação apropriada, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. A qual dá o seu fruto na estação apropriada, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Amém, queridos? Irmãos, nós temos realmente passado dias difíceis, onde as pessoas não se entendem mais, um país totalmente polarizado. Para agravar mais a situação, ainda temos essa pandemia, muitas pessoas morrendo, muitas pessoas doentes. Estamos vivendo dias difíceis, mas nada novo debaixo desse céu. O sofrimento, a intriga, a contenda, a briga, as guerras, pelejas, isso sempre houve no mundo. Fome, privações, e hoje em dia não é diferente. Bem, queridos, mas nós temos um Deus que cuida de nós, que enviou seu Filho amado Jesus Cristo para nos trazer o perdão e a salvação. E esse Cristo nos ensina como nos portar neste caminhar. Esse Cristo nos ensina como andar e chegar até a vitória. Bem? E é sobre isso que nós vamos falar. Cristo, ele fez muitos milagres, não só no tempo em que ele estava andando aqui entre nós, mas também nos dias de hoje. O Senhor Jesus Cristo tem feito muito pelo seu povo, mas muitas pessoas não conseguem enxergar a obra de Cristo, o seu poder, os seus milagres. Então, nós vamos ler aqui em Mateus, no capítulo 10, Mateus capítulo 11, a partir do versículo 20. Mateus 11, 20. Bem, queridos, mas antes, vamos louvar o Senhor.
tenho palavra para agradecer tua bondade. Dia após dia me cercas de fidelidade. Cá me deixes esquecer tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser vem de ti, Senhor. Não tenho palavras para agradecer tua bondade. Dia após dia me cercas com fidelidade. Nunca me deixes esquecer tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser vem de ti, Senhor. Dependo de ti, preciso de ti, sozinho nada posso fazer. Descanso em ti, espero em ti, sozinho nada posso fazer. Cá me deixes esquecer tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser vem de ti, Senhor. Bem, irmãos, queridos, vamos falar com Deus para que Ele possa nos mostrar qual é a sua vontade para conosco. Ore aí para que Deus fale ao seu coração também. Senhor nosso Deus, muito obrigado por essa oportunidade, Senhor, de te servir, de te adorar, de estar na tua casa, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, venha nos auxiliar, de maneira que possamos aprender e entender qual é a tua vontade, Senhor. Ajuda-nos a enxergar o caminho, ajuda-nos a nos portar, mas sobretudo, Senhor, gera fé no nosso coração e gratidão, Senhor, pelas coisas que o Senhor fez e faz por nós. Pai, seja assim em nome de Jesus, neste dia de hoje. Abre os nossos olhos espirituais. Amém, Senhor. Amém, igreja? Vamos então para o texto. Mateus 11, versículo 20, diz assim: Passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operava numerosos milagres, pelo fato de não terem se arrependido. Aqui no texto, meus queridos irmãos, Jesus ele começa a enumerar algumas cidades e a criticá-las, pois ele operava bastante milagres em todos os lugares em que ele passava. E aí ele vai falar de algumas cidades que, mesmo vendo esses milagres, não se arrependeram. Vamos lá? Versículo 21. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas teriam arrependido com panos de saco e cinza. E contudo, vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Então, aqui Jesus ele começa a dizer que essas duas cidades, Corazim e Betsaida,
elas, mesmo sendo cidades israelitas, do povo de Israel, eles viram os milagres que Cristo fez, eles usufruíram dos milagres que Cristo fez por eles, mas não se arrependeram. Porém, ele diz assim, essa cidade de Tiro e Sidom são cidades que haviam bastante profecias lá dos profetas menores e maiores contra essas cidades. Mas veja, Jesus afirma que se tivesse acontecido esses milagres nessas cidades terríveis, que a ira do Senhor estava voltada contra elas, eles teriam se arrependido. Olha que interessante. Cidades que não conheciam a Deus, não seguiam os rituais e os ritos judeus. E veja, aqueles que deveriam se arrepender porque conhecem o caminho, conheciam a lei, eles vendo os milagres de Cristo, não se arrependeram. E aí ele continua dizendo, e tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até os céus? Descerás até o inferno, porque se em Sodoma se tivesse operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Nós sabemos que a terra de Sodoma, ela foi destruída, que o Senhor mandou fogo do céu sobre Sodoma e sobre Gomorra. Mas veja, Jesus está comparando aqui Cafarnaum, que também é uma cidade judaica, e ele diz, olha, vocês acham que vocês vão subir até o céu? Não, vocês vão descer até o inferno, porque lembra daquela cidade que foi destruída lá? Se tivesse sido operados milagres naquela cidade lá, aquela cidade teria permanecido até hoje, porque o pessoal iria se arrepender. Olha que coisa, irmãos. E aqui ele diz que tanto para Sodoma e Tiro e Sidom haverá menos rigor na hora que elas forem condenadas do que essas cidades que conheciam ao Senhor. Olha que coisa. Isso aqui fica uma lição muito grande para nós, porque o Senhor opera sinal no meio do seu povo. O Senhor cura, o Senhor faz maravilhas no meio do povo e o povo não enxerga. Irmãos, é uma triste realidade. O Senhor toma conta das nossas vidas todos os dias. Ao acordarmos, já sabemos que isso é uma bênção de Deus. Só ao abrirmos os nossos olhos pela manhã. Isso é uma bênção de Deus para a nossa vida. Mas nós nos acostumamos com isso, e achamos que isso é uma coisa normal, uma coisa simples. Mas o Senhor cuidou da tua vida durante a noite, durante o teu sono. O Senhor cuida da tua família quando seu esposo sai para trabalhar, quando sua esposa sai para fazer as compras do lar, quando nós vamos passear, é o Senhor que guarda as nossas vidas. Sim, irmãos. Esses dias aí, eu fui levar minha esposa lá no médico, tudo, e do nada, assim, o rapaz saiu da faixa dele com o carro e entrou na faixa que eu estava dirigindo e pegou meu carro. Veja, se não é a mão do Senhor ali para nos guardar, tudo, o que seria de nós? Tem coisas que nos sobrevêm que não tem como nós prevermos. Não tem coisas, doenças, essa própria pandemia, esse próprio Covid, ou outras doenças que ainda estão por aí também atacando, não é? Agora veja, em tudo isso o Senhor tem nos guardado. Em tudo isso nós vemos a mão do Senhor em nosso favor.
milhões de pessoas aí são roubadas, caem em golpes, não é? A violência exacerbada que está consumindo o país e o mundo, né? Ninguém se entende mais. Então veja, o Senhor nos livra de todas estas coisas. Mas mesmo que ainda assim nós sejamos pegos por alguma situação, o Senhor passa juntamente conosco no meio dessas situações. Sim, irmãos, lá no meio da doença também está o Senhor com você, ao teu lado, afofando a cama, como diz Davi. Então veja, queridos, nós precisamos entender que o Senhor faz milagre no meio do seu povo, que o Senhor está conosco, mesmo nas horas difíceis. Talvez nós não entendamos algumas coisas que nos sobrevêm, mas, assim como Jó, o que nós devemos fazer? Aguardar calado, esperando o Senhor trabalhar por nós. E Ele trabalha, queridos. O Senhor está o tempo todo, os seus olhos sobre os justos. Os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os livram. Olha que coisa. Então, nós precisamos entender o que aquele povo lá, aquelas cidades impenitentes não entenderam, que o Senhor estava agindo no meio deles. Quando os servos do Senhor, da igreja do Senhor, não conseguem enxergar o agir de Deus no seu meio, ela começa a entrar por um caminho muito perigoso. Porque o Senhor prometeu que nunca, jamais, olha, o texto até é redundante, não é? Nunca, jamais nos abandonaria. E muitos de nós acham que Cristo não está presente, que o Senhor me abandonou, eu não estou vendo o agir de Deus, nada acontece na minha vida espiritual. Espera aí, irmãos, espera aí. Se Deus o trouxe até aqui, pense bem, escute o que eu estou falando. Aliás, eu não, a palavra de Deus. Se você chegou até aqui, é porque Deus te trouxe até aqui. Irmão, mas eu não sinto nada. Tá, então vamos entender uma coisa aqui. Não é porque nós não sentimos que Deus não está trabalhando. Bem, queridos? Não é porque eu não estou vendo, não é porque eu não estou a par da situação, que as coisas de Deus não estão acontecendo. Primeiro, as coisas de Deus são espirituais. Você quer enxergá-las? Então seja uma pessoa espiritual. Se apegue com Deus, Ele vai mostrar tudo para você. Quanto mais intimidade você tiver com Ele, mais pertinho dele, aí você vai poder enxergar o que Ele está fazendo, não é? Mas a maior parte do tempo nós somos pessoas carnais. Enxergamos com os nossos olhos humanos, que não é muita coisa, tá, irmãos? Né? Por que eu uso óculos? Porque o olho humano, né? Mas aquele que enxerga espiritualmente, ele tem discernimento, ele sabe como as coisas vão proceder, porque o seu olhar é espiritual, o olhar é mais abrangente, vai além, você vê o que está acontecendo espiritualmente. E como nós sabemos, as coisas primeiro acontecem no reino espiritual, depois ela se materializa aqui, não é? Mas vejam, é importante nós sabermos que essas duas cidades, elas conheciam o Senhor, conheciam a Deus, conheciam a lei, não é? E tiveram a oportunidade de ver Cristo agindo. Eles viram o agir de Deus, mas não entenderam que era de Deus. Não entenderam que Jesus procedia de Deus. Não entendiam que aquilo que estava sendo feito era em favor deles mesmos. E quantas vezes nós também agimos dessa maneira? Deus tem nos abençoado, tem cuidado de nós e a gente, eu
estou largado, eu estou sozinho. Ai, será que Deus não está vendo o meu sofrimento? Deus está vendo o seu sofrimento, amado. Deus conhece a sua condição, amada. Mas nós precisamos confiar no Senhor. Aliás, todo o Evangelho baseia-se na fé, na confiança na obra redentora de Cristo Jesus. Irmãos, todo o Evangelho, tudo que diz respeito ao Evangelho, diz respeito à fé, à confiança na obra redentora de Cristo Jesus. Porque se eu não colocar e não depositar minha fé e confiança em Cristo Jesus, eu não faço parte ainda do reino de Deus. Para que eu possa fazer parte do reino de Deus, da família de Deus, eu preciso confiar em Jesus, na sua obra, naquilo que Ele fez, naquilo que Ele está fazendo, e aí naquilo que Ele ainda há de fazer por nós. Amém, queridos? Seguindo aqui, no versículo 25, porque naquele tempo, exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Então, as coisas espirituais foram entregues para aqueles que são humildes, para aqueles que são pequenininhos, não para os grandões. Você não vê os poderosos dessa terra se preocupando com isso, porque não foi revelado a eles, mas foi revelado àqueles necessitados, aqueles que passam por privações, aqueles que passam por enfermidades, aqueles que estão precisando realmente de ajuda. Então Cristo se manifesta a estes. Aquele poderoso lá que está aprontando lá, fazendo, governando, guerreando, o Senhor, o camarada não quer, ele não precisa de mim, ele acha que pode todas as coisas, então tá bom, deixa ele ir até onde ele vai. Mas quando Cristo olha o pequenininho sofrido, pequenininho sem entendimento, o pequenininho que mete os pés pelas mãos, não sabe como sair, né? Como uma criança, não é verdade? É esse que Cristo se mostra para ele, para que ele possa resgatar essa vida. Imagine assim, você é um adulto, você está num parque, você vê uma criança lá enroscada no arbusto. O que você vai fazer? Você olha para o lado, não tem ninguém, mas a criança está ali enroscada no arbusto. O que você vai fazer? Vai deixar a criança lá? Não, você vai tirar. Ou ela caiu no lago lá no parque. Primeira coisa que você vai fazer, tirar ela da água, não é isso? Agora o marmanjão que está fazendo graça lá para as namoradas lá, para as meninas lá no parque, cai no lago lá, o que você vai fazer? Você vai lá arrancar ele? Né? Ainda cai lá no lago, num lugar que não é fundo nem nada, raso. Né? Ele se vira, né? Está fazendo graça, não é isso? Mas veja, isso é apenas uma ilustração. Mas Deus é assim para com o seu povo. Deus é assim com os necessitados. Ele vê o camarada enroscado no arbusto lá, caiu no lago, o que ele quer arrancar? Ele quer trazer para cá. Agora, isso são para com os pequenos. Com os entendidos, que acham que sabe tudo, que conhece a vida, acha que, não preciso de Deus, é do meu jeito mesmo. Esses poderosos, eles estão por sua própria conta e risco. Por isso, queridos, você que tem suas dificuldades, que tem seus problemas, suas questões, está propício para Deus te ajudar. Você está na posição certa para que Deus possa te tirar do arbusto,
possa te tirar do lago, e o que você precisa fazer? Clamar por Ele e crer que Ele vai tomar conta da sua vida. Amém, queridos? Agora, você que fala, não preciso disso, cuidado. Bem? E aí Cristo continua falando, tudo me foi entregue por meu Pai. Ou seja, todo o poder agora está na mão de Cristo Jesus. Não há nada que Ele não possa fazer por mim, por você, por todos nós. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Então, Ele está dizendo assim, Deus me conhece, é o único que me conhece. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem ama o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Então, nós não conhecíamos a Deus, mas o Senhor Jesus conhecia. E Ele diz que vai conhecer o Pai, aquele a quem o Filho quiser revelar. Amém, queridos? No versículo 28, e ele continua dizendo assim, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ou seja, mais uma vez, Cristo está direcionando o seu cuidado, o seu carinho, o seu afeto, a sua solução, a sua misericórdia, o seu amor para com o seu povo. Tudo isto direcionando para o seu povo. Olha, vinde a mim. Tá ruim? Tá difícil? Vinde a mim. Bem, queridos, essa é a voz do Senhor para as nossas vidas. Esse é o principal objetivo de Cristo, cuidar do seu povo, fazê-los conhecer a Deus, caminhar com Deus, cuidar, tirar os carrapichos dessas ovelhas, curá-las, passar o bálsamo. É isso que Cristo quer fazer. Cristo quer trazer o melhor para as nossas vidas, mas nós precisamos reconhecer. E veja, Ele tem trazido o melhor para as nossas vidas. Responda aí, para você mesmo. Nessa pandemia, o Senhor tem cuidado da tua vida ou não? Você tem passado fome, necessidade? Ou mesmo assim, mesmo nas dificuldades, o Senhor tem cuidado de você? Pense. Eu peço ao Espírito Santo que nesse momento, através desse vídeo, Ele haja na tua vida e te mostre, abre os seus olhos espirituais e te mostre o cuidado que Cristo tem para com a tua vida. Sim, ó Deus, em nome de Jesus, mostra para o teu povo, Senhor, como o Senhor tem cuidado deles. E seguindo aqui, queridos irmãos, Ele diz que nos aliviaria, mas Ele fala também que é para nós tomarmos sobre nós o seu jugo e aprender dele, que era manso, humilde de coração. E Ele fala, e assim achareis descanso para a vossa alma, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Por que aquelas cidades impenitentes, elas não encontraram descanso para a alma delas? Porque elas não tomaram o jugo de Cristo. Elas viram os milagres de Cristo, foram aliviadas, foram abençoadas com esses milagres, mas isso é normal, e não tomaram o jugo de Cristo. Ou seja, não aprenderam de Cristo, não andaram com Cristo, não quiseram saber mais de onde veio esse poder, e aí elas serão condenadas, porque não reconheceram o que foi feito no meio delas. Fica aqui o exemplo para todos nós, que nós possamos enxergar os milagres de Deus na nossa vida, não só na igreja, mas em toda a nossa vida, porque um dia vai ser nos mostrado, olha, o Senhor fez isso por você. Como você retribuiu isso? Você pelo menos reconheceu isso, que era Deus agindo em teu favor,
ou você simplesmente pensou que fosse algo do acaso, que era alguma coisa normal da vida. Irmãos, o tempo todo Deus está cuidando de nós. Nas menores coisas, os irmãos não têm ideia. Olha, quando você chegar lá na presença de Cristo e tal, estiver lá de boa, pergunta para Jesus: Senhor, qual foi o anjo aí que estava lá comigo lá, me livrando lá dos negócios? Aí Jesus vai falar: aquele ali. Aí você vá para o anjo e agradeça, viu? Fala: anjo, muito obrigado. Eu sei que foi o Senhor que mandou você lá, mas muito obrigado, viu? Porque, irmãos, o tempo todo, Cristo está ao nosso lado. E até as coisas ruins que nos sobrevêm, contribuem para o nosso bem. É o que diz a palavra de Deus, não é verdade? Até as coisas ruins que nos sobrevêm contribuem para que a gente se torne pessoas melhores, para que o sobrenatural de Deus aconteça na nossa vida. Amém? Então, irmãos, reconheçamos o Senhor, reconheçamos os seus feitos nas nossas vidas, porque a gratidão também é algo que tem que estar presente na vida do cristão. Isso também alegra o coração do nosso Deus. Olha, nós que somos humanos, não é? Pensa assim, um ser ingrato, são os filhos, né? Filho, você faz qualquer coisa por ele nem tchum, né? Mas o dia que o filho reconhece algo que você fez por ele, vem te dá um beijo: oh, pai, obrigado, mãe, nossa, que gostoso, ai. Nosso coração fica como? Como fica nosso coração? Até uma arritmia, não é isso? É importante, irmãos, nós sermos gratos a Deus e ao nosso Senhor Jesus Cristo pela sua obra nas nossas vidas. Amém? Quer ser abençoado? Seja grato a Deus. Mas não só por isso, seja grato porque o nosso Deus merece toda a honra, todo louvor, toda a glória, todo o respeito e toda a gratidão. Amém, queridos? Tenham todos uma semana de bênção, de vitória. Deixa eu orar por você. Senhor nosso Deus, Pai querido, abençoa o teu povo. Abra os olhos espirituais do teu povo para que eles possam ver os teus milagres durante essa semana. Que eles possam ver os teus feitos em favor deles, Senhor, nesta semana que virá. Em nome de Jesus, cobre cada um com o sangue do Cordeiro Jesus Cristo. Traga paz aos seus corações, aos seus familiares. Livra-os de todo perigo, todo mal. Em nome de Jesus, Senhor, seja a tua mão, como sempre foi, em favor do teu povo. Oramos assim em nome de Jesus. Agora, Senhor, que a tua graça, o amor do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do teu amado e Santo Espírito seja com a sua igreja hoje e sempre. Amém.